Eu me chamo Maurício de Carvalho Ramos, sou professor de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP de São Paulo e trabalho na área de Filosofia da Ciência. A minha aula vai tratar de 3 temas principais. No primeiro, eu farei uma exposição de alguns problemas e de algumas questões históricas e filosóficas acerca do controle da natureza pela ciência e pela tecnologia. Na segunda parte, eu aprofundarei essa questão remetendo a uma imagem literária, remetendo ao romance muito conhecido chamado Frankenstein. E dei como título para a segunda parte da aula, Os Monstros da Razão, Frankenstein ou o Moderno Prometeu. A última parte, a terceira parte da aula, eu vou tratar de algumas questões mais específicas ligadas ao controle da natureza no que diz respeito à biotecnologia, ou seja, vou tratar do controle da vida. Então, começar o primeiro módulo, a primeira parte da aula, tratando do nascimento da ciência moderna. Antes que a ciência moderna aparecesse, entre os séculos XVI e XVII, mais no século XVII, havia uma concepção de natureza que os antigos e depois os medievais formularam, que em linhas gerais era uma concepção onde o cosmo era concebido como um grande organismo ou um grande ser vivo. Esse grande organismo ele tinha os contornos bem delimitados e era um cosmo finito, fechado, onde as partes do cosmo eram como se fossem órgãos de um grande animal que funcionavam harmonicamente para atingir fins naturais. Dessa maneira, aquilo que um ser vivo faz, a sua atividade biológica, servia como um parâmetro para explicar todos os fenômenos naturais e não apenas os fenômenos biológicos. A ciência moderna provocou uma profunda modificação na imagem de natureza ou de cosmo e abandonou quase por completo, na sua primeira fase, essa imagem orgânica ou biológica de cosmo. Podemos dizer que do cosmo orgânico finito passou-se a conceber o todo como um universo infinito mecânico. Esse cosmo mecânico, como um universo infinito, no período moderno, ele reinterpreta, a concepção desse cosmo reinterpreta a relação entre Deus e a natureza que existia tanto na Antiguidade quanto na Idade Média. Nesse cosmo moderno, Deus é entendido como um grande relojoeiro que produziu uma natureza como uma grande máquina artefato divina. Essa ideia de um cosmo mecânico, no qual, mais do que uma natureza, trata-se de um artefato, estava bastante relacionada, ou esteve bastante relacionada, com uma ideia importantíssima da ciência moderna, que é a de controlar a natureza. Podemos dizer que a ciência moderna teve como um de seus valores principais essa tentativa, esse objetivo de exercer um controle sobre os objetos naturais. Ora, se a natureza é um artefato criado por Deus, proporcionalmente o homem de ação do período moderno, que se contrapõe a um homem reflexivo e contemplativo medieval, esse homem também, na medida da sua finitude, pode exercer um efeito sobre a natureza e modificá-la ou, quem sabe até, imitá-la pelo uso da ciência e da razão. A ideia do controle da natureza troca a pergunta científica fundamental:
o que são as coisas pela pergunta: como as coisas se realizam? E depois de entender como as coisas se realizam através das leis naturais, pergunta: bom, quais as coisas podem ser produzidas pelo homem? Quais podem ser reproduzidas e, com a sua ciência e a sua técnica, o homem tenta imitar esse universo mecânico. Podemos sintetizar essa referência valorativa da ciência moderna como uma combinação muito íntima entre razão e ação. Nessa combinação, podemos dizer que nas suas origens modernas, havia fortemente o que podemos chamar de uma dialética entre obedecer estas leis da natureza, que é o aspecto racional da atividade humana, e controlar as leis não necessariamente, mas controlar os objetos naturais, obedecendo e, na medida do possível, tendo uma atitude de respeito dessas leis da natureza. Em síntese, embora o homem pudesse conceber-se como capaz de alterar profundamente a estrutura dos seres compostos por matéria e movimento, que é a estrutura fundamental da mecânica, ele deveria, de alguma forma, manter alguma ética a respeito do respeito às leis da natureza. Isso são os elementos históricos mais importantes que agora nós podemos usar para entender algum aspecto mais da filosofia da ciência moderna. Podemos ver neste esquema que aparece neste slide quais são os dois principais aspectos que eu gostaria de explorar sobre a filosofia da ciência moderna, a filosofia que trata deste mundo mecânico, tratando então de questões mais atuais. O primeiro elemento trata da negação de uma ideia muito corrente de que a ciência é livre de valores. Ou seja, é uma negação da tese de que a atividade científica tem a sua objetividade garantida se tratar apenas com os fatos e deixar de lado os aspectos valorativos da existência, que está principalmente ligado ao homem. A tese de que a ciência não é livre de valores, ela se sustenta fazendo uma distinção básica entre dois tipos de valores: os valores cognitivos e os valores não cognitivos. Assim, quando se trata de examinar, explicar e fazer predições na esfera dos fatos, apenas os valores cognitivos devem vigorar na construção da ciência. São tipos de valores empíricos, são tipos de valores cognitivos, a adequação empírica, o poder explicativo, o poder preditivo, a simplicidade, entre outros. Pode-se perceber que, em conjunto, esses valores, eles decidem se uma teoria é ou não boa do ponto de vista exclusivo do conhecimento, de sua capacidade de gerar um conhecimento sobre a natureza. Já os valores não cognitivos são justamente os valores não cognitivos que a tese de que a ciência não é neutra vão levar em conta como importantes na atividade científica. Ou seja, valores sociais, éticos, ecológicos, econômicos e o principal deles, que é o valor de controle da natureza, estão profundamente relacionados com o desenvolvimento da atividade científica e não apenas os aspectos cognitivos. Em síntese, essa tese que eu estou apresentando para refletirmos sobre a filosofia da ciência entende que a relação entre fato e valor deve ser maior, deve haver uma aproximação daquilo que foi separado na ciência moderna como duas coisas, não apenas distintas, mas completamente diferentes, digamos, sem nenhuma relação interna
de natureza, sem nenhuma relação que pudesse encontrar propriedades comuns a ambas. O segundo aspecto dessa investigação trata de uma caracterização da atividade científica examinada à luz da sua concretude, da sua prática, né? Uma caracterização que divide essa atividade em 3 momentos ou em 3 partes fundamentais. Vocês podem ver pelo mesmo esquema que a primeira parte está relacionada com a escolha de estratégias de pesquisa, a segunda com a escolha das teorias e a terceira com as aplicações tecnológicas do conhecimento científico. Ora, a escolha de uma estratégia de pesquisa significa reunir um conjunto de valores cognitivos e não cognitivos, reunir um conjunto de concepções acerca da natureza, expectativas humanas, interesses, desejos e também os aspectos ligados ao conhecimento, reunir essa matriz de valores para definir os rumos principais da investigação científica. Numa estratégia de pesquisa, nós decidimos quais são as teorias relevantes, quais são os fenômenos importantes a serem investigados, quais são as perguntas que devem ser colocadas em primeiro lugar e até mesmo como respondê-las. Na parte que trata da escolha de teorias, aí apenas os valores cognitivos devem vigorar. Para decidir se uma teoria científica deve ou não ser aceita, apenas a adequação empírica ou como que essa teoria está relacionada com os fenômenos deve contar. Apenas o seu poder de predizer os fenômenos e de explicar os fenômenos é que devem contar e, assim por diante, valores que dizem respeito exclusivamente ao poder cognitivo da ciência. Se a escolha da teoria for feita dessa forma, nós diremos que as teorias são imparciais. Por fim, as aplicações tecnológicas do conhecimento científico dizem respeito ao problema da neutralidade, não a neutralidade em geral, mas a neutralidade da aplicação. Deseja-se que toda a técnica e toda a tecnologia que a ciência pode oferecer ao homem seja aplicada a qualquer perspectiva de valor. Ou seja, tanto faz as preferências religiosas, políticas, os sistemas econômicos, os valores éticos, que, independentemente de quais escolhas são feitas nessa direção, todas as sociedades, todas as comunidades podem se beneficiar igualmente da tecnologia. Verifica-se que a imparcialidade é um ideal que ainda pode ser atingido, apesar de estar sendo ameaçado por uma série de fatores. Já a neutralidade da aplicação, muito dificilmente ela acontece. Na verdade, talvez só raramente haja essa aplicação neutra da tecnologia. Agora, encerrando esse primeiro bloco, eu gostaria apenas de mencionar o que seria a estratégia de pesquisa dominante que nasceu nesse período moderno a que eu havia me referido e, de certa maneira, recebeu transformações e ajustes, mas é a estratégia de pesquisa que nós temos até hoje. Trata-se da estratégia de pesquisa descontextualizadora. Ela toma os objetos naturais e só considera as propriedades que podem ser quantificáveis, aquelas que podem ser traduzidas matematicamente, como de interesse para a ciência. Tudo aquilo que diz respeito aos valores, aos interesses humanos, tudo aquilo que não é quantificável, acaba ficando de fora da investigação científica descontextualizadora. Essa estratégia toma o controle da natureza como valor central e principal, que inspira e é o motivo fundamental do avanço da ciência, segundo essa estratégia. E, por fim, percebe-se, analisando o rumo que a ciência tomou e como ela chegou aos nossos dias, que há um reforço mútuo entre controlar a natureza
e esse desenvolvimento de uma estratégia descontextualizadora que toma apenas as propriedades quantitativas dos objetos naturais. Na segunda parte da nossa aula, trataremos então de Frankenstein ou o moderno Prometeu. E a ideia principal é examinar, através de algumas partes desse romance, que se tornou o veículo, digamos, do principal mito moderno, utilizar a mensagem desse mito para mostrar o descompasso que acabou existindo entre o conhecimento das leis da natureza e da própria natureza e o seu controle. Descompasso que foi no sentido de controlar muito mais do que conhecer. No limite, o conhecimento acaba até ficando como ficando num segundo plano e pode ser até eliminado em favor do controle. Frankenstein, ou Moderno Prometeu, é uma obra da escritora inglesa Mary Shelley, que foi editada em 1818, a primeira edição, e ela pode ser interpretada como um símbolo da natureza humana na sua tentativa de levar o homem à perfectibilidade. Essa perfectibilidade não é de natureza religiosa, mas é de natureza científica e tecnológica. Trata-se da utopia iluminista de criar um homem livre de todos os sofrimentos, de todos os males, aqui nesta terra, nas condições concretas da sua existência e não recorrendo ao mundo após a morte, ao mundo da salvação prometido pela religião. Frankenstein, como eu disse, é um mito tipicamente moderno que é gerado na crítica que o romantismo faz a essas pretensões iluministas no que diz respeito, então, ao avanço e ao desenvolvimento da ciência e da técnica. Esse dilema ele tem consequências até hoje e na terceira parte da aula eu falarei de algumas consequências para a biotecnologia. Passarei a ler uma significativa e bonita parte de Frankenstein. Diz o doutor: um dos fenômenos que havia atraído particularmente minha atenção era a estrutura do corpo humano e, na verdade, de qualquer ser dotado de vida. Muitas vezes eu me perguntava de onde provinha o princípio da vida. Era uma questão ousada e que sempre foi considerada um mistério. Para examinarmos as causas da vida, precisamos recorrer primeiro à morte. Familiarizei-me com a anatomia, mas isso não era suficiente. Eu devia observar a desintegração e a corrupção naturais do corpo humano. Eu via como a bela forma do homem se degradava e se decompunha. Eu assistia à corrupção da morte suceder à florescência da vida. Eu parava examinando minuciosamente as causas de como a vida se transformava em morte e a morte em vida, até que, do meio dessas trevas, se fez uma luz súbita sobre mim. Após dias e dias de incríveis trabalhos e fadigas, consegui descobrir a causa da criação e da vida. Mais ainda, tornei-me capaz de conferir vida à matéria morta. Podemos ver, com toda clareza, que o Dr. Frankenstein descobriu que a vida pode surgir da matéria em decomposição, que a vida pode ser conhecida não através de uma causa superior, não recorrendo a um princípio mais perfeito do que a vida, mas recorrendo à matéria, na sua simplicidade e naquilo que ela tem de mais elementar. Isso é uma maneira revolucionária de ver a relação entre vida e matéria, que é, na verdade, um resultado que uma curiosa e importante história revela
com a vida desde o período mecânico. No próximo esquema, vocês podem observar os principais elementos ou os principais momentos dessa trajetória que conduziu a uma associação forte entre vida e matéria ou a criação de uma concepção materialista de vida. Primeiramente, o mecanicismo original, aquele que dizia que o universo é constituído fundamentalmente de matéria e de movimento, negou que a vida fosse algo especial dentro desse universo mecânico. A vida não era algo substancialmente diferente dos demais fenômenos naturais. A seguir, já no século XVIII, há uma reação vitalista a essa ideia que exigiu que, além da matéria e do movimento, aparecesse então uma nova categoria natural que fosse a vida. Filósofos e médicos iluministas criaram a ideia de que há uma vitalidade geral na matéria, uma espécie de sensibilidade que existe desde a matéria informe até os seres mais organizados. Mais perto de Mary Shelley, do seu romance, há a figura, no final do século XVIII, de Erasmus Darwin, que foi o avô do famoso Charles Darwin, criador da teoria da evolução das espécies. E Erasmus Darwin afirmou em uma obra que se chama Zoonomia, que a vida teria surgido na Terra, no passado da Terra, a partir de um simples e único filamento que adquiriria complexidade e se tornaria mais, manifestaria a vida em um grau maior, e desse filamento primeiro, primitivo, todos os seres vivos teriam aparecido. Essa é uma visão bastante radical para o período, porque nega a criação da vida para dizer que ela tem uma origem material. No prefácio da primeira edição de Frankenstein, que é de 1818, Percy Shelley, que foi o marido de Mary Shelley, ele escreve, no prefácio dessa primeira edição, o seguinte, eu cito: "O fato sobre o qual está fundado este recito imaginário foi considerado pelo Dr. Darwin, Erasmus Darwin, e por alguns autores fisiologistas alemães, como não pertencendo de forma alguma ao domínio do impossível." Vejam, trata-se de uma ficção, mas que possui um fundamento muito forte na ciência, na técnica e na cultura do período, cultura que está, então, alicerçada nesse embate entre romantismo e iluminismo, entre ideias ligadas ao desejo e ideias ligadas à combinação de ação e de razão. Essa é a caracterização geral da ciência e da filosofia de Frankenstein. E agora vamos aos aspectos éticos, vamos ao problema que responde à minha questão inicial do descompasso entre o controle e o conhecimento da natureza. Recorrerei novamente a uma passagem de Frankenstein. Diz novamente Victor Frankenstein: "Minha mente se encheu com um só pensamento, uma concepção, um objetivo. Tanto tem sido feito, mas eu farei mais, muito mais, e conseguirei, seguindo os caminhos já marcados, abrirei, a partir desses caminhos, um novo, explorarei as forças desconhecidas e desvelarei ao mundo os mais recônditos mistérios da criação." Final da citação. Esta é uma imagem romântica muito forte que mostra o cientista como um explorador profundamente envolvido com o objeto da sua investigação: desvendar os segredos da natureza. Essa é uma expressão romântica de um desejo, mas está baseada num objetivo, numa utopia, numa meta de natureza iluminista. Ou seja, fazer com que a ciência progrida no sentido de desvendar
todos os seus mistérios, levando a luz do conhecimento às sombras da superstição. Essa ideologia, vamos dizer, iluminista em relação à ciência, ela estabelece uma relação entre o homem e a natureza, da mesma maneira que havia uma relação entre Deus e a natureza nas origens da ciência moderna. A ciência e a tecnologia trarão para o homem a felicidade neste mundo, junto à natureza que ele transforma e adapta às suas necessidades. Como eu já disse, em vão buscaremos a felicidade em um outro mundo. Vemos que em Frankenstein realiza-se plenamente a ideia de controle da natureza. Ele conheceu profundamente a vida e foi capaz, além de conhecê-la, de produzi-la artificialmente. Isto é um efeito maravilhoso, isto é algo que nós deveríamos, em princípio, considerar um sucesso da ação humana sobre a natureza, mas a crítica romântica de Frankenstein ao iluminismo coloca este feito sob uma outra perspectiva. Essa outra perspectiva trata do último aspecto dessa segunda parte, que é a ética em Frankenstein. Vejamos como o próprio Dr. Frankenstein sentiu a sua grande obra. Ele diz: foi numa noite chuvosa de novembro, com uma ansiedade que beirava a agonia, acionei os instrumentos que acenderiam a faísca de vida na coisa inanimada que eu acabara de modelar, costurar, suturar e encher de sangue e oxigênio. Com os raios e trovões cortando o céu, a natureza providenciou a eletricidade. Era 1h da manhã. A chuva castigava as navalhas das venezianas e minha vela estava quase se apagando. Foi quando vi, pela luz da chama, a ponto de extinguir-se, o olho mortiço e amarelo da criatura se abrir. Em seguida, respirou forte e seus membros sacudiram-se como numa convulsão. A criatura estava viva. Iluminei a cena com castiçais e, ao contemplar o resultado do meu trabalho, não podia acreditar no que via. Como posso descrever minha emoção diante da catástrofe? Como posso descrever o horrendo monstro que, com desvelos infinitos, eu acabara de criar? Sentia-me incapaz de suportar o aspecto do ser que criara. Eu trabalhara por 2 anos naquilo. Privei-me da saúde e do descanso. Eu o desejara com um ardor que não conhecera limites. Mas depois que o terminei, a beleza do sonho se evaporava e o desgosto e o horror me inundaram. Vemos nessa parte dramática, talvez uma das mais famosas do romance, que do sonho Frankenstein passou rapidamente ao pesadelo. A sua entrega febril e sem limites aos sonhos da razão, da ciência e da perfectibilidade humana conduziram ao horror de Frankenstein. O desejo de conhecer, quando transformado no desejo de controlar, gerou um problema que os contemporâneos, principalmente ligados a todas as utopias científicas e tecnológicas dos nossos dias, um problema que deve ser analisado, um problema que devemos refletir a respeito, que essa obra, espero, tenha ilustrado. Trata-se de uma tensão entre a ousadia de descobrir os mistérios da natureza e a produção de mercadorias em um mundo já desencantado. Trata-se de decidir entre a precaução e o risco implicado no controle e a admiração dessa ousadia que não se detém diante de nada. Antes de tomar uma posição, essa tensão seria um dos elementos principais da ética de Frankenstein sobre as quais nós poderíamos refletir.
Bom, na terceira e última parte da nossa aula, eu vou tratar da relação da biotecnologia e do controle da vida, tentando sumarizar os principais aspectos que eu tratei nas duas outras partes. Como vocês podem ver nesse terceiro esquema, que aponta, né, os principais aspectos éticos relacionados à produção de artefatos biológicos, nós temos 3 elementos que podem ser utilizados para estabelecer a relação entre ética e biotecnologia. O primeiro elemento, o primeiro aspecto, é uma constatação de que a biotecnologia contemporânea pode ser tomada como um exemplo de uma profunda realização da afinidade que existe entre o controle moderno da ciência e o controle da natureza. Dito de outra maneira, há uma profunda relação na biotecnologia entre o controle da natureza como um valor e o sucesso que essa ciência, desenvolvida por uma estratégia descontextualizadora, uma estratégia que toma apenas as propriedades quantificáveis como objeto de investigação, e o sucesso da biotecnologia pode ser atestado por essa afinidade eletiva, essa afinidade profunda que há entre controle e quantificação. Ora, essa afinidade, ela convida a pensarmos se no âmbito da vida não haveria algo que não fosse apenas propriedades quantitativas. Convida a pensar que quando eu produzo artefatos biológicos, esses artefatos, em maior ou menor grau, eles teriam alguma forma de interesse, alguma forma de desejo no que diz respeito à vida que eles levam. Os seres biológicos possuem uma vida, né? São estruturas materiais dotadas de vida, mas eu acredito que nós podemos entender essa vida não apenas como uma propriedade, tal como o peso, a estrutura, a cor, a substância de um determinado corpo. A vida é mais algo que o organismo leva, né? Ele tem uma vida a conduzir, uma vida a levar, e aí nós tiramos a ideia de que há algum interesse, alguma forma de desejo e de preferência em relação às suas vidas. Claro que não se trata de preferências e interesses e desejos humanos, mas uma forma de expressão de uma tendência a continuar a existir. Esses interesses dos seres biológicos levantam pelo menos a possibilidade de que eles gozam de alguma forma de autonomia e de liberdade. Estas são ideias que podem ser bastante criticadas, controvertidas até certo ponto, mas elas têm como principal objetivo promover uma reflexão sobre interpretações alternativas do papel da ciência e da tecnologia. Não há pretensão de defender qualquer tese forte de atribuição de uma subjetividade aos sistemas biológicos. De qualquer maneira, se nós considerarmos que há algum nível de interesse da vida manifestar-se de uma determinada forma, de que as estruturas e os seres biológicos eles têm uma vida a levar, nós imaginamos que os interesses não só do homem que cria os artefatos, como também, evidentemente, daqueles que se beneficiarão desses artefatos biológicos, mas, por fim, do próprio produto, o próprio artefato teria algum interesse envolvido. Em outras palavras, quando se trata de exercer controle sobre a vida, nós temos que pensar que estamos invadindo, estamos trabalhando num campo onde vitalidade e subjetividade podem se expressar de alguma maneira, o que leva a atribuir um significado ético, um significado especial no que diz respeito a essa dimensão valorativa, a dimensão daquilo que as coisas valem e não
só daquilo que as coisas são. Não considerar os interesses ligados à vida pode conduzir à ideia incorreta de que a natureza é uma espécie de restrição ou limitação para o próprio desenvolvimento humano. O que isso quer dizer? Quer dizer que apenas o homem que herda da sua utopia iluminista a crença de que todos os problemas sociais humanos poderão ser resolvidos com a ciência e com a tecnologia, ele fecha o espaço para a manifestação de outras formas de interesses ligados à vida que não à vida humana. Refletir sobre essa possibilidade significa levar a sério a dimensão ética da vida. Significa, de alguma forma, prestar atenção ao mito de Frankenstein. Eu vou desenvolver essa ideia filosófica mais geral com alguns exemplos mais concretos ligados aos seres vivos naquilo que eles possuem de cientificamente investigável. Vou fazer uma distinção entre controlar os seres vivos no que diz respeito ao seu plano somático e no que diz respeito ao seu plano genético. Com essa distinção, nós encerraremos nossa aula, tratando da última aplicação do problema geral que propusemos para discussão. A parte somática de um ser vivo, ou a dimensão somática, é aquela que diz respeito à sua estrutura, a sua estrutura como um todo, a sua estrutura orgânica, sem levar em consideração a sua parte reprodutiva, a sua parte responsável pela gênese de um outro organismo. Essa parte reprodutiva é justamente o plano genético da vida. O plano genético, em síntese, estaria ligado à reprodução e o plano somático à fisiologia, às funções gerais do organismo. Em Frankenstein, nos fisiologistas do século XVIII e uma parte importante da ciência do século XIX, o controle da vida era exercido fundamentalmente sobre a parte somática. Uma série de melhoramentos no que diz respeito ao desempenho dos organismos, na sua parte orgânica geral, foi aventada, foi investigada e, em muitos aspectos, foi implementada. Até esse ponto, né, os interesses estariam de forma importante ligados a essa modificação no plano somático, mas é quando eu entro no plano genético da modificação da natureza que problemas especiais podem aparecer. Significa que a capacidade de gerar artefatos biológicos pode fazer com que esses artefatos se autorreproduzam. Ou seja, um artefato biológico que teve o seu plano genético modificado, ele gerará um novo conjunto, uma nova genealogia, por assim dizer, de artefatos. Quer dizer, não se trata apenas de modificar algo cujos efeitos terá uma vida... Preciso cortar aí também. Essa parte está confusa. Pode. Controlar e modificar o plano genético da vida implica em criar artefatos capazes de autorreprodução. Por exemplo, na produção de organismos geneticamente modificados, as técnicas de recombinação de DNA produzem uma mistura de DNAs de diferentes espécies que, pelos processos naturais de evolução, provavelmente nunca aconteceria. Nós temos, então, um artefato que foi transformado no seu nível genético, no que diz respeito aos aspectos reprodutivos e hereditários. Esse artefato, modificado pela técnica da recombinação de DNA, ele pode, e na maioria dos casos, se torna fértil. E daí, então, ocorre a reprodução ou a autorreprodução
de uma entidade que ela é nova na natureza, de uma entidade que não fazia parte até então dos ciclos normais, entre aspas, né, dos ciclos naturais que evoluíram ao longo da história natural. Por fim, ao se reproduzir, o artefato pode fazer parte da diversidade dos seres vivos e, com isso, entra nos mecanismos de evolução. Em uma palavra, o controle do plano genético da vida pode levar a uma alteração profunda nos seres vivos. Não apenas uma alteração que possa durar algumas gerações, mas que possa interferir naquilo que constitui talvez o fenômeno mais importante do mundo natural, que é a diversidade biológica. Ora, sintetizando e encerrando a nossa aula, o mito de Frankenstein sugere que esse descompasso entre controlar e conhecer a natureza pode levar a problemas como este. Eu consigo controlar de uma tal maneira os seres biológicos que, ou seja, controlar independentemente de conhecer como as consequências desse controle produzirão efeitos naturais, seja efeitos no que diz respeito à diversidade ou na própria evolução da vida. Obrigado. Bom, com isso encerramos a nossa aula e espero que os elementos filosóficos, históricos e mesmo literários oferecidos ao longo de minha exposição possam ajudar fundamentalmente a refletir sobre esse descompasso entre conhecer e controlar a natureza, sobre as consequências éticas do controle no plano profundo e genético dos seres vivos e da capacidade de refletirmos de maneira crítica sobre os rumos que a ciência e a tecnologia tomam no mundo contemporâneo. Muito obrigado. Mas a crítica romântica de Frankenstein ao iluminismo coloca este feito sob uma outra perspectiva. Essa outra perspectiva trata do último aspecto dessa segunda parte, que é a ética em Frankenstein. Vejamos como o próprio Dr. Frankenstein sentiu a sua grande obra. Ele diz: foi numa noite chuvosa de novembro, com uma ansiedade que beirava a agonia, acionei os instrumentos que acenderiam a faísca de vida na coisa inanimada que eu acabara de modelar, costurar, suturar e encher de sangue e oxigênio. Com os raios e trovões cortando o céu, a natureza providenciou a eletricidade. Era 1h da manhã. A chuva castigava as navalhas das venezianas e minha vela estava quase se apagando. Foi quando vi, pela luz da chama a ponto de extinguir-se, o olho mortiço e amarelo da criatura se abrir. Em seguida, respirou forte e seus membros sacudiram-se como numa convulsão. A criatura estava viva. Iluminei a cena com castiçais e, ao contemplar o resultado do meu trabalho, não podia acreditar no que via. Como posso descrever minha emoção diante da catástrofe? Como posso descrever o horrendo monstro que, com desvelos infinitos, eu acabara de criar? Sentia-me incapaz de suportar o aspecto do ser que criara. Eu trabalhara por 2 anos naquilo. Privei-me da saúde e do descanso. Eu o desejara com um ardor que não conhecera limites. Mas depois que o terminei, a beleza do sonho se evaporava e o desgosto e o horror me inundaram. Vemos nessa parte dramática, talvez uma das mais famosas do romance, que do sonho Frankenstein passou rapidamente ao pesadelo. A sua entrega febril e sem limites aos sonhos da razão, da ciência e da perfectibilidade humana conduziram ao horror de Frankenstein. O desejo de conhecer
quando transformado no desejo de controlar, gerou um problema que os contemporâneos, principalmente ligados a todas as utopias científicas e tecnológicas dos nossos dias, um problema que deve ser analisado, um problema que devemos refletir a respeito, que essa obra, espero, tenha ilustrado. Trata-se de uma tensão entre a ousadia de descobrir os mistérios da natureza e a produção de mercadorias em um mundo já desencantado. Trata-se de decidir entre a precaução e o risco implicado no controle e a admiração dessa ousadia que não se detém diante de nada. Antes de tomar uma posição, essa tensão seria um dos elementos principais da ética de Frankenstein sobre as quais nós poderíamos refletir. Bom, na terceira e última parte da nossa aula, eu vou tratar da relação da biotecnologia e do controle da vida, tentando sumarizar os principais aspectos que eu tratei nas duas outras partes. Como vocês podem ver nesse terceiro esquema, que aponta, né, os principais aspectos éticos relacionados à produção de artefatos biológicos, nós temos 3 elementos que podem ser utilizados para estabelecer a relação entre ética e biotecnologia. O primeiro elemento, o primeiro aspecto, é uma constatação de que a biotecnologia contemporânea pode ser tomada como um exemplo de uma profunda realização da afinidade que existe entre o controle moderno da ciência e o controle da natureza. Dito de outra maneira, há uma profunda relação na biotecnologia entre o controle da natureza como um valor e o sucesso que essa ciência, desenvolvida por uma estratégia descontextualizadora, uma estratégia que toma apenas as propriedades quantificáveis como objeto de investigação. E o sucesso da biotecnologia pode ser atestado por essa afinidade eletiva, essa afinidade profunda que há entre controle e quantificação. Ora, essa afinidade, ela convida a pensarmos se no âmbito da vida não haveria algo que não fosse apenas propriedades quantitativas. Convida a pensar que quando eu produzo artefatos biológicos, esses artefatos, em maior ou menor grau, eles teriam alguma forma de interesse, alguma forma de desejo no que diz respeito à vida que eles levam. Os seres biológicos possuem uma vida, né? São estruturas materiais dotadas de vida, mas eu acredito que nós podemos entender essa vida não apenas como uma propriedade, tal como o peso, a estrutura, a cor, a substância de um determinado corpo. A vida é mais algo que o organismo leva, né? Ele tem uma vida a conduzir, uma vida a levar, e aí nós tiramos a ideia de que há algum interesse, alguma forma de desejo e de preferência em relação às suas vidas. Claro que não se trata de preferências e interesses e desejos humanos, mas uma forma de expressão de uma tendência a continuar a existir. Esses interesses dos seres biológicos levantam pelo menos a possibilidade de que eles gozam de alguma forma de autonomia e de liberdade. Estas são ideias que podem ser bastante criticadas, controvertidas até certo ponto, mas elas têm como principal objetivo promover uma reflexão sobre interpretações alternativas do papel da ciência e da tecnologia. Não há pretensão de defender qualquer tese forte de atribuição de uma subjetividade aos sistemas biológicos. De qualquer maneira,
Se nós considerarmos que há algum nível de interesse da vida manifestar-se de uma determinada forma, de que as estruturas e os seres biológicos eles têm uma vida a levar, nós imaginamos que os interesses não só do homem que cria os artefatos, como também, evidentemente, daqueles que se beneficiarão desses artefatos biológicos, mas, por fim, do próprio produto, o próprio artefato teria algum interesse envolvido. Em outras palavras, quando se trata de exercer controle sobre a vida, nós temos que pensar que estamos invadindo, estamos trabalhando num campo onde vitalidade e subjetividade podem se expressar de alguma maneira, o que leva a atribuir um significado ético, um significado especial no que diz respeito a essa dimensão valorativa, a dimensão daquilo que as coisas valem e não só daquilo que as coisas são. Não considerar os interesses ligados à vida pode conduzir à ideia incorreta de que a natureza é uma espécie de restrição ou limitação para o próprio desenvolvimento humano. O que isso quer dizer? Quer dizer que apenas o homem que herda da sua utopia iluminista a crença de que todos os problemas sociais humanos poderão ser resolvidos com a ciência e com a tecnologia, ele fecha o espaço para a manifestação de outras formas de interesses ligados à vida que não à vida humana. Refletir sobre essa possibilidade significa levar a sério a dimensão ética da vida. Significa, de alguma forma, prestar atenção ao mito de Frankenstein. Eu vou desenvolver essa ideia filosófica mais geral com alguns exemplos mais concretos ligados aos seres vivos naquilo que eles possuem de cientificamente investigável. Vou fazer uma distinção entre controlar os seres vivos no que diz respeito ao seu plano somático e no que diz respeito ao seu plano genético. Com essa distinção, nós encerraremos nossa aula, tratando da última aplicação do problema geral que propusemos para discussão. A parte somática de um ser vivo, ou a dimensão somática, é aquela que diz respeito à sua estrutura, a sua estrutura como um todo, a sua estrutura orgânica, sem levar em consideração a sua parte reprodutiva, a sua parte responsável pela gênese de um outro organismo. Essa parte reprodutiva é justamente o plano genético da vida. O plano genético, em síntese, estaria ligado à reprodução e o plano somático à fisiologia, às funções gerais do organismo. Em Frankenstein, nos fisiologistas do século XVIII e uma parte importante da ciência do século XIX, o controle da vida era exercido fundamentalmente sobre a parte somática. Uma série de melhoramentos no que diz respeito ao desempenho dos organismos, na sua parte orgânica geral, foi aventada, foi investigada e, em muitos aspectos, foi implementada. Até esse ponto, os interesses estariam de forma importante ligados a essa modificação no plano somático, mas é quando eu entro no plano genético da modificação da natureza que problemas especiais podem aparecer. Significa que a capacidade de gerar artefatos biológicos pode fazer com que esses artefatos se autorreproduzam. Ou seja, um artefato biológico que teve o seu plano genético modificado, ele gerará um novo conjunto, uma nova genealogia, por assim dizer, de artefatos. Quer dizer, não se trata apenas de modificar algo cujos efeitos terá uma vida
Preciso cortar aí também. Essa parte está confusa. Pode. Controlar e modificar o plano genético da vida implica em criar artefatos capazes de autorreprodução. Por exemplo, na produção de organismos geneticamente modificados, as técnicas de recombinação de DNA produzem uma mistura de DNAs de diferentes espécies que, pelos processos naturais de evolução, provavelmente nunca aconteceria. Nós temos, então, um artefato que foi transformado no seu nível genético, no que diz respeito aos aspectos reprodutivos e hereditários. Esse artefato, modificado pela técnica da recombinação de DNA, ele pode, e na maioria dos casos, se torna fértil. E daí, então, ocorre a reprodução ou a autorreprodução de uma entidade que ela é nova na natureza, de uma entidade que não fazia parte até então dos ciclos normais, entre aspas, né, dos ciclos naturais que evoluíram ao longo da história natural. Por fim, ao se reproduzir, o artefato pode fazer parte da diversidade dos seres vivos e, com isso, entra nos mecanismos de evolução. Em uma palavra, o controle do plano genético da vida pode levar a uma alteração profunda nos seres vivos. Não apenas uma alteração que possa durar algumas gerações, mas que possa interferir naquilo que constitui talvez o fenômeno mais importante do mundo natural, que é a diversidade biológica. Ora, sintetizando e encerrando a nossa aula, o mito de Frankenstein sugere que esse descompasso entre controlar e conhecer a natureza pode levar a problemas como este. Eu consigo controlar de uma tal maneira os seres biológicos que, ou seja, controlar independentemente de conhecer como as consequências desse controle produzirão efeitos naturais, seja efeitos no que diz respeito à diversidade ou na própria evolução da vida. Obrigado. Bom, com isso encerramos a nossa aula e espero que os elementos filosóficos, históricos e mesmo literários oferecidos ao longo de minha exposição possam ajudar fundamentalmente a refletir sobre esse descompasso entre conhecer e controlar a natureza, sobre as consequências éticas do controle no plano profundo e genético dos seres vivos e da capacidade de refletirmos de maneira crítica sobre os rumos que a ciência e a tecnologia tomam no mundo contemporâneo. Muito obrigado.